Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Turma do Fundão. Toda quinta-feira a gente fala sobre neurociência aplicada à educação, então se junte aqui a essa discussão e a série que nós estamos fazendo de ler os autores mais importantes da pedagogia à luz da neurociência. E hoje é um dia muito especial, porque eu vou falar, quem sabe, de um dos autores que eu acho que está mais próximo de nós e que provavelmente teria nos poupado muito esforço em fazer essa aproximação dessa ponte se ele não tivesse tido uma vida tão curta, né? É lamentável que um cérebro, que uma visão, que uma vontade de realizar do tamanho daquela de Vygotsky tenha sido cerceada por uma morte tão prematura, né? Ele faleceu com 30 e poucos anos, acho que 33, se eu não me engano, e definitivamente se ele tivesse vivido, né, 60, 70, 80 anos, muito do que a gente hoje precisa fazer nesse encontro da neurociência com a pedagogia teria sido superado, né? E por que isso? Porque, basicamente, Vygotsky, primeiro, ele é da escola russa, né, bielorrussa, que já tinha uma visão mais ligada à mecânica do funcionamento biológico. Né? Então, já os estudos, de novo, voltando nessa, a gente já falou disso em Ausubel, de novo aqui a gente tem alguém que tem uma visão que parte um pouco mais da perspectiva biológica. Porém, a visão de Vygotsky é uma visão sócio-histórica, né? E que está muito relacionada ao fato de que um indivíduo se constrói através das suas relações. E essas relações elas vão acontecendo à medida em que o indivíduo vai se defrontando com elementos que estão dentro de uma zona, né, de desenvolvimento proximal. Isso é um aspecto muito importante da teoria do Vygotsky, porque ele vai dizer o indivíduo ele consegue se desenvolver numa zona proximal daquilo que ele já conseguiu avançar. E é através das suas relações, né, então ele fala da formação social da mente, que é a principal obra do Vygotsky, né, a formação social da mente, tem muito a ver com esses elementos associados com a perspectiva relacional e também do desenvolvimento proximal. Porque eu me sociabilizo com aquilo que eu conheço, que eu me aproximo daquilo que eu reconheço e que eu investigo. Então, neste processo, há a possibilidade da construção da mente do indivíduo a partir dessas relações. E por que sócio-histórica? Porque está diretamente associada com as vivências desse indivíduo dentro do ambiente social no qual ele opera. Então, trazendo novamente essa perspectiva da educação para uma perspectiva relacional. E, de novo, ainda que muita gente diga que todas as teorias mais ligadas às ciências humanas, que têm, por exemplo, relações sociais e históricas da construção do indivíduo, se afastam das teorias biológicas, é justamente aí que elas se aproximam mais e mais, né? Você tem um ponto de contato entre o que a gente estuda no cérebro e as teorias das ciências humanas é a sua relação com o meio. E a relação com o meio vai transcendendo a partir da nossa espécie, mas não só na nossa espécie, né? Em diferentes modelos de linguagem que a gente opera na nossa espécie, mas que também existem aí inícios de comunicação mais elaborada entre outras espécies, e através das relações de papéis sociais que vão se estabelecendo. Então, a modelagem está associada a isso, a perspectiva relacionada ao aprendizado daquilo que eu já consigo perscrutar, investigar, né? Também está relacionado com isso. E aqui tem, quem sabe, um elemento interessante, porque isso recruta um pouco uma ideia do papel do cerebelo, né, na função do desenvolvimento comportamental, porque muita gente sempre vê o cerebelo, que é uma área do cérebro relativamente pouco estudada, né, porque as pessoas geralmente estudam mais sobre o córtex cerebral, sobre as regiões corticais, sobre o cérebro propriamente dito, mas os estudos do cerebelo têm nos mostrado que esses modelos históricos e sociais, dessas relações sociais, se transformam em modelos de comportamentos automáticos, de comportamentos que vão se tornar competências do indivíduo. Então, eu aprendo a andar porque eu me relaciono com pessoas que andam. Eu aprendo a falar porque eu me relaciono com pessoas que falam. E eu vou modelando essas diferentes formas de expressão comportamental através desse relacionamento. Então,
posso garantir para vocês que se Vygotsky tivesse tido a oportunidade de acompanhar os avanços que nós tivemos nos últimos 40 anos nas pesquisas sobre a função do cerebelo e a sua relação com o córtex cerebral e a produção desses comportamentos, que são comportamentos modelados, mas nada ligado a condicionamentos, né? Fugindo dessa perspectiva behaviorista, porque o condicionamento ele é muito mais travado em relação ao comportamento que é gerado. E quando eu modelo, significa que eu estou olhando alguém performar, então socialmente, né? Eu estou avaliando o lugar que a pessoa ocupa dentro dessa sociedade, eu estou compreendendo a história que nos leva até aquele lugar, né? E por isso eu modelo. E aí, nesta modelagem intencional, né, que está relacionada ao que eu desejo, ao que eu gostaria de alcançar, mesmo desde a mais tenra idade, é que eu vou olhar alguém andando e vou desejar andar e vou andar, né? Então, isso está bem distante de qualquer perspectiva behaviorista e muito próximo dessa construção que é governada pela intencionalidade, pela curiosidade, pelo desejo de relacionamento, que a gente consegue ver muito claramente no desenvolvimento cerebral de mais alta qualidade, que vai nos levar a ter pensamento crítico, que vai nos levar a ter uma porção de desenvolvimentos cognitivos que são super importantes para essa independência, vamos dizer, esse protagonismo, essa vivência mais autônoma do indivíduo dentro da sociedade. Então, aqui Vygotsky, né, e aproveito para deixar um abraço para todos aqueles que são apaixonados por Vygotsky. Eu conheço alguns na minha trajetória, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas apaixonadas por Vygotsky e eu, de alguma forma, também me aproximo desses fãs da visão e da forma como ele abordou essas condições tão próprias, tão apropriadas para a gente compreender o desenvolvimento humano. Fica aqui o meu abraço para todos. E aí eu vou aproveitar e pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar essas provocações, né? E que vai gostar dessa discussão, da aproximação que a gente está fazendo nessa série sobre pedagogia e neurociência, aproximação dos conceitos. E vou pedir também para você se inscrever no canal, porque a gente tem crescido muito e é justamente através de novos inscritos, de novas visualizações e de pessoas compartilhando o nosso trabalho que mais gente vai estar aqui com a gente para ampliar essa discussão. Um grande abraço e eu te vejo no próximo.